Se tratando agora do eclipse, nós vamos ter como base ter que entender aí, certo? Algumas situações na qual nós vamos identificar, né, nos dois tipos de eclipse, porque nós vamos nos tratar e nos referir ao eclipse solar e ao eclipse lunar, tá? O eclipse solar, que acontece no período do dia, e o eclipse lunar, que acontece no período da noite, ok? Mas é muito raro a gente conseguir identificar esses eclipses. Por quê? Porque nem sempre nós vamos ter, de fato, o alinhamento entre esses três astros, que no caso é o Sol, a Lua e a Terra. Então, somente quando esses três corpos estiverem, certo, alinhados no espaço, é que nós, de fato, vamos conseguir identificar o eclipse, né? E aí, como é que a gente faz para diferenciar quando é que vai ser um eclipse solar e um eclipse lunar? É só pela questão do período, que um vai acontecer durante o dia e o outro vai acontecer durante a noite? Não. Também tem a questão da posição de como esses corpos eles se alinham. Por exemplo, no eclipse solar nós vamos ter o Sol, nós vamos ter a Lua e nós vamos ter a Terra, certo? Dessa forma, nessa ordem. No eclipse lunar, nós já vamos ter, né, a organização desses corpos de uma forma contrária. Nós permanecemos com o Sol, né, na qual ele vai estar emitindo a luz solar. Nós vamos ter o Sol, nós vamos ter a Terra e logo em seguida, por último, nós vamos ter a Lua. Então, basicamente, existem dois termos que nós precisamos ter conhecimento, tá? Para que a gente possa entender como é que esse eclipse ele acontece. Um dos termos na qual nós precisamos ter conhecimento é a sombra, tá? Então, a sombra é a parte escura, é a parte opaca, né? Na qual não vai ter emissão de luz, ok? É como se, por exemplo, né, nós tivéssemos aqui uma lanterna, né, o ambiente estivesse escuro, tivesse aqui uma lanterna, né, focando em alguma parte aqui na parede, coisa do tipo, e aí eu fizesse a imagem, algumas imagens com a minha mão, né? E o que é que nós iríamos perceber? Nós iríamos perceber a demonstração, né, a demarcação dessas imagens que eu estaria fazendo, desses gestos que eu estaria fazendo com a minha mão na parede, sendo refletido na parede, que justamente está demarcado pela estrutura, né, pela parte sombreada, certo? A parte na qual vai receber luz, tá? As demais partes da parede na qual vão receber luz, a emissão de luz, e que não vão ficar escuras, que não vão ficar com a estrutura dos meus gestos, das minhas mãos demarcadas na parede, é a parte na qual nós vamos dar a denominação de penumbra, tá? A partezinha na qual vai ser iluminada, ok? Então, existem outras formas também que a gente pode estar fazendo essa associação de sombra e penumbra, né? Por exemplo, um avião que vai fazer um trajeto, né? Passando ali justamente rente ao sol, bem, né? Bem rente ao sol. É claro que aqui na Terra, na hora que o avião estiver passando, vai fazer uma sombra, né? Na parte que estiver de fato, né, direcionada paralela ao avião. E as demais partes serão iluminadas normalmente, na qual nós chamamos de penumbra, tá? Então, existem esses pontos que nós precisamos ter conhecimento para que a gente possa falar sobre o eclipse. Com isso, nós dizemos que a sombra é a parte luminosa, né? E a penumbra nós podemos associar à parte na qual vai estar sendo iluminada, ok? Falando do eclipse lunar, né, como eu já havia comentado com vocês anteriormente, nós vamos ter o Sol, nós vamos ter a Terra e logo em seguida nós vamos ter a Lua, tá? Como o Sol, né, é o corpo na qual vai estar emitindo luz, o que é que acontece? A Terra, ela vai estar entre o Sol e a Lua. E, consequentemente, tem uma parte, né, desse reflexo, dessa emissão de luz, na qual
a própria Lua não vai receber, porque a Terra vai estar lá no meio, né, bloqueando essa passagem da luz. Portanto, a Lua vai ficar, né, numa situação sombreada, tá? Ou seja, ela não vai receber luz nenhuma, ela não vai ser iluminada, ok? E aí nós chamamos esse processo, essa situaçãozinha, de eclipse lunar total, tá? Na qual a Terra bloqueia totalmente a emissão de luz do Sol em direção à Lua. Já as partes das extremidades, tá? Nós vamos ter a emissão de luz normal, porque a Terra não consegue bloquear tudo, né? Ela consegue bloquear a passagem de luz para a Lua por conta da sua dimensão, né? Por ser maior do que a Lua. Mas, consequentemente, ela não consegue permitir que todos os corpos presentes no espaço sejam impedidos de receber essa luz solar, tá? Então, as demais partes que vão receber a luz solar, nós chamamos de penumbra, ok? Quando a Lua fica numa posição em que a Terra não consegue bloquear totalmente a passagem da luz solar, nós vamos dizer que ali nós vamos ter uma situação de penumbra, na qual parte da Lua consegue receber a luz solar, certo? E aí, no caso, nós vamos ter uma situação do eclipse lunar parcial, na qual parte da Lua consegue receber a luz emitida pelo Sol. E um outro eclipse, na qual nós também precisamos comentar aqui nessa aula, é sobre o eclipse solar, tá? E o eclipse solar, que eu já falei para vocês que ele acontece no período do dia, né? Vai acontecer da seguinte forma. Também precisa que esses três astros estejam alinhados, tá? Os três astros precisam estar alinhados. Sol, Lua e Terra. Viu como a situação é contrária? Antes, lá no eclipse lunar, nós vimos que a posição mudava. Primeiramente nós tínhamos o Sol, depois nós tínhamos a Terra e por fim a Lua. No eclipse solar, nessa situação, nós vamos ter a posição do Sol seguida da posição da Lua e por fim a posição final da Terra. Então o que é que acontece? A parte em que a Lua, certo, está barrando, bloqueando a passagem da luz solar em direção à Terra, ali nós vamos ter justamente a situação do eclipse solar total. Porque aquele espaço vai estar sendo totalmente bloqueado a passagem da luz solar. Então, existe essa parte da Terra que não recebe a luz solar. Por isso nós dizemos que ali é total, certo? Porque vai ser só sombra mesmo, tá? É a parte luminosa, na qual não vai receber luz solar. Então ela vai ficar só com a sombra. E as demais partes da Terra, na qual a Lua não consegue bloquear toda a estrutura da Terra, até porque a Lua tem uma proporção menor do que a da Terra, né? E aí o que é que acontece? Essas demais partes, né? Essas extremidades, tá? Elas vão receber a luz solar, na qual nós identificamos aí uma situação de penumbra, porque são as partes na qual vão ser iluminadas, as partes da Terra que vão ser iluminadas. Daí nós dizemos que nós vamos ter ali um eclipse solar parcial, porque parte da Terra consegue ser iluminada, consegue receber essa luz solar, ok? Esse foi o assunto da nossa aula de hoje. Espero que tenha ficado claro a explicação, as simulações, os exemplos que foram colocados aqui. Vamos para a leitura do livro didático e posteriormente vamos exercitar, fazendo as atividades relacionadas a esse assunto da nossa aula de hoje. Um beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Bye, bye!